Nós teremos os dois momentos, né? Um vídeo de acolhida nós mesmos, né? A nossa presença aqui, né? Hoje a professora Genita passou uma mensagem: o que tem programado para hoje? Eu disse: não, hoje é o encontro normal, né? Aí o desenrolar do encontro vai ser o momento que a gente pensa que termina 4, termina 4h30, termina, que nem já terminou 5 naquele dia, né? Ela estava aqui. Mas são duas propostas para hoje. A primeira é a gente compartilhar a reescrita dos casos, quem trouxe, né? E a segunda é fazer a avaliação dessa metodologia, né? Desses momentos. Inclusive, já escutei algumas coisas nos vídeos de vocês, eu disse, mas estava soltando coisas boas, coisas positivas, mas aí a gente vai ter um momento que é esse agora, só para a gente avaliar essa metodologia, avaliar essa pesquisa. Está com sono, Ju? Está com sono? É porque tá. Não, porque hoje foi um dia difícil. Foi, é que ela está assim. Primeiro que ela está para baixo, né? Não está aquela coisa expressiva. Quebrou, tive que esperar o seguro aí. Eita. Hoje eu pedaço, eu fiquei cansada. Graças a Deus. Mas tu veio nele? Sim, foi uma bateria. Ai, mulher, já aconteceu com comigo. de coisa, mas que meu pai é de casa, foi umas coisas. Tá tudo bem, né? Aí toda linda e maravilhosa. Deus já vai resolvido. Hoje ele vai sair da minha mãe, aí mais tarde eu vou energia boa. Na hora que ela chegou, já vi que ela estava meio murchinha. Aí então, né, vamos aqui começar pelo primeiro momento de compartilhar a escrita do caso. A reescrita, né, porque esse momento de reescrita, o que eu coloquei lá, que a gente vai colocar na reescrita do caso, o que emergiu, né, nessas discussões. Tanto de quem teve o seu caso analisado coletivamente, como quem não teve. Porque quem não teve o caso analisado, mas tiveram muitas discussões, né, de práticas pedagógicas, dos textos que foram sugeridos, embora nem todas leram os textos. Aqueles textos são textos pequenos, que são textos que de fato fazem a gente refletir sobre, um é sobre a aprendizagem da pessoa com deficiência intelectual, e que é o de Vigotes, que é aquele meu, e aqueles dois da professora Geni, né, que um é sobre práticas pedagógicas, que eu gosto muito daquele texto, e o outro foi Bem-vindo à Inclusão, que foi o primeiro texto que eu compartilhei com vocês no nosso primeiro encontro, né, que era para a gente escrever o caso. Então, quem quer começar? Alguém trouxe? Pronto. Vai. Bateria social é uma amiga minha, bateria social. A cara dela. Na hora que ela entrou, eu disse, eita, ela... Por isso que eu perguntei se ela estava... Uma das nossas seleções está matriculada uma criança que acaba de completar 8 anos, do sexo masculino, que apesar de ser uma criança aparentemente bem cuidada pela família, muito afetuosa, apresenta dificuldade de aprendizagem, bem como outras questões desafiadoras nas quais não compreendemos muito para avaliar de forma satisfatória desde o início do ano letivo. Ju, é a reescrita, né? É. Certo. Eu fiz algumas alterações ao todo, assim, no texto todo, mas eu mantive a mesma base, tá? Certo. Ainda no primeiro semestre, nas primeiras interações da turma, já percebi algumas questões importantes no comportamento da criança. Dificuldade de concentração, forte inquietação nos membros inferiores e superiores, com os mais momentos que permanecia sentado por mais tempo. Frequentemente se levanta e cultura os colegas, em falas e questionamentos descontextualizados nas rodas de conversa e nas explicações das propostas pedagógicas, além de uma grande dificuldade de transferir informações do quadro para seu material
pessoal, chegando a ficar mais de 1 hora copiando a gente. Nas primeiras avaliações, ele apresentou o nível de escrita silábico com o predomínio da escrita de letras aleatórias em letra bastante. A maior parte dessas letras correspondem ao seu prenome. No nível de leitura, ele reconheceu algumas consoantes e todas as vogais, apenas na letra bastante, apresentando dificuldade, inquietação e insegurança ao longo de todas as avaliações. Além das avaliações pedagógicas convencionais, realizei uma avaliação psicomotora baseada na bateria de Vitor da Fonseca, onde pude perceber que a criança apresenta certa dificuldade de incluir o movimento de alguns fatores psicomotores, principalmente o equilíbrio e a lateralidade, apresentando suspeitos de lateralidade cruzada. Ele apresentou certa dificuldade em relação à praxia, porém sua avaliação não apresentou grandes lacunas. Desta forma, podemos esperar que com a consolidação na rotina da escola, ele passe a evoluir e explorar as questões observadas. Durante esse semestre, ele passou a transcrever da lousa com maior rapidez, mas não apresentou evolução no nível de leitura e escrita. Além disso, mesmo conseguindo permanecer sentado por mais tempo, ele não apresentou evolução na conquista das habilidades propostas em nenhum dos componentes curriculares ministrados por mim. Por esta razão, os seus responsáveis foram convocados à escola a fim de conversar sobre a situação da criança e buscar uma avaliação de equipe disciplinar para investigar alguns comprometimentos cognitivo ou comportamental. Nas ocasiões em que a mãe recebeu as convocações, ainda no primeiro semestre, ela não aceitou bem o que a gestão dos professores relataram sobre a criança, questionando a veracidade dos fatos e afirmando que a criança em casa, em reforço, faz todas as atividades com desenvoltura, reconhece as letras do alfabeto e que não apresenta comportamentos atípicos e nem dificuldade de concentração e de aprendizagem. No início do segundo semestre, a criança apresentou aparentemente um retrocesso no processo de ensino-aprendizagem, demonstrando dificuldade até mesmo para reconhecer vogais na letra bastante. Essa observação deixa claro que algumas das habilidades que julgavam terem sido consolidadas de fato não foram, como o domínio da base alfabética e a escrita do nome completo. Dessa forma, principalmente após a implantação do uso da letra cursiva na rotina pedagógica, ele passou a escrever apenas bolinhas e molinhas no material pessoal, demonstrando que talvez copiasse as letras bastante da lousa, apenas compreendendo as letras como desenho, que ele repetia em seu material pessoal, mas que não apresentou complexidade em relação à consciência fonológica. Além disso, ele passou um período entre os meses de agosto e outubro com muito mais dificuldade de concentração e passou a levantar-se com mais frequência do que no semestre anterior. Passou a se envolver em disputas físicas e discussões com colegas de sua turma e de outras turmas. Após perceber que ele estava apresentando dificuldades sistêmicas após a implantação da letra cursiva na rotina da sala de referência, passei a escrever na lousa com 2 tipos de letra. Mesmo a lousa tendo apenas 1,5 metro, o que dificulta a fluidez das propostas pedagógicas, atrapalhando a maior parte das crianças na evolução das atividades. Após mais de um mês nesse processo, obteve que escrever apenas a letra cursiva e intensificar o apoio individual à criança, além de chamar novamente os responsáveis para uma nova tentativa de buscar ajuda para a criança. Nesse novo encontro, a mãe foi mais receptiva às informações propostas pela professora e se comprometeu a buscar ajuda na área de saúde e solicitou um relatório de desenvolvimento de aprendizagem para levar à consulta neurológica. Mas, apesar da professora já ter escrito o relatório há mais de 2 meses, a mãe ainda não foi receber a criança e a criança continua em nível crítico, apresentando defasagem significativa no seu processo de aprendizagem. Vale ressaltar que, ao longo desses meses do ano letivo, a criança apresenta um quantitativo de faltas muito grande, conforme mostra a tabela abaixo. Aí eu coloquei a tabela e coloquei os índices de falta da criança em todos os meses até novembro. Como observado na tabela, consigo constatar que a frequência da criança tem sido irregular ao longo de todo o ano letivo, sendo superior a 25% em quase todos os meses do ano. Vale destacar que a família foi convocada à escola no mês de maio, e foi justamente o mês em que ela passou a ter uma frequência maior, seguida pelo mês de junho, porém, após o início do segundo semestre, o número de faltas retornou com um quantitativo superior a 25%, fato que prejudica bastante o desenvolvimento global e a aquisição das habilidades necessárias. Ao longo da exposição dos casos de ensino dessa pesquisa, passei a adotar algumas ações sugeridas pelas professoras participantes: sequências didáticas de leitura escrita, interações com a criança de maneira diferente das convencionais, troca de parceiros na rotina da sala de conferência, conversas mais longas individuais com a criança para tentar compreender
seus gostos e interesses pessoais, para incluí-los mais com frequência no plano diário. Tudo isso mantendo a decisão de não fazer atividades diferenciadas para a criança, mas buscando incluí-la cada vez mais nas propostas pedagógicas, compreendendo o seu nível e buscando a partir dos seus interesses e potencialidades, para que ele pudesse evoluir no seu processo, principalmente na leitura e na escrita. Percebi uma leve melhora quanto à integração e o interesse da criança pelas propostas. Ele passou a demonstrar mais interesse em permanecer em sala de aula, evitando mais ausentar-se para ir ao banheiro, como de costume. Além disso, ele passou a me procurar com mais frequência para compreender quais eram as letras de algumas palavras de forma aleatória, mas ainda sem demonstrar domínio da base alfabética, consenso fonológico ou aquisição mesmo que mecânica do seu prenome, sequer ainda bastante. Na socialização do caso, no último dia 14 de novembro, foram destacadas as potencialidades da criança que acredito que são importantes serem ressaltadas. Ele é afetivo, solidário, colaborativo, prestativo, bem como as necessidades específicas do caso. Dificuldade de domínio da base alfabética, complexos números e as suas quantidades, falta de concentração, aparente retrocesso no processo de rotina escolar, acompanhamento familiar, perda de interesse das propostas pedagógicas, adoção de comportamento mais violento no segundo semestre, dificuldade em relação à formação do livro possível. Essas necessidades específicas acabam constituindo barreiras que dificultam muito o processo de ensino-aprendizagem e a consolidação da rotina da criança na escola, que vem dificultando a aquisição das habilidades necessárias, principalmente no que se refere ao processo de letramento e alfabetização, o que pode significar prejuízos ao longo da vida escolar da criança e uma possível situação de evasão no futuro, principalmente se levarmos em consideração o número de faltas apresentadas ao longo deste ano letivo. Sempre buscando estudar, conhecendo e aplicando nos planos de aula atividades sugeridas por colegas que compartilharam suas experiências exitosas com crianças que apresentavam perfis parecidos com essa criança e continuou buscando apoio e a compreensão da família a respeito da necessidade de uma investigação por equipe de saúde multidisciplinar com a finalidade de compreender as dificuldades que essa criança apresenta, bem como sua aparente deficiência intelectual, além das dificuldades de concentração e comportamento. Compreendo que tenho limitações que talvez não serão possíveis de alcançar o que espero em relação à docência com essa criança. Porém, compreendo que a minha experiência, a busca por conhecimento em relação a esse caso tão desafiador, possam me dar ferramentas para auxiliar outras crianças que passarão pela minha vida profissional ao longo dos anos. Nesse momento, encerro a escrita desse caso, ainda com um sentimento de impotência e frustração pela falta de avanços significativos nesse caso específico, mas ao longo do tempo me sinto também otimista em relação aos processos de inclusão na rede pública, pois acredito que com pesquisas, rodas de conversa profissionais, planejamentos coletivos, grupos de apoio à docência e outras iniciativas pedagógicas de formação e mentoria, poderemos avançar como coletivo na busca por uma inclusão real e eficiente, para que, no futuro, crianças como essas possam ter garantido seus direitos de aprendizagem e uma conscientização mais eficiente das famílias para a busca de parceria com a equipe multidisciplinar de saúde e educação. Eita, quase um artigo. Eu tenho dificuldade de sintetizar, Não, eu achei ótimo. É porque tem tanta coisa, né? Para falar assim. E a gente vai escrevendo e vai lembrando. É. Depois de escrito, ele vai querer colocar no livro. Isso, e assim eu fui colocando coisas, fui colocando coisas, mas realmente assim, o último mês ele tem sido muito difícil. Então tem até coisas assim, que eu vejo aqui, que eu pensava que eu podia ter escrito diferente, mas foi assim de coração. E de todo modo eu quero agradecer muito a vocês, porque esse é um processo muito frustrante. Eu acho que é muito difícil a gente passar, né, por algo, por mais que a gente tenha uma boa formação, por mais que a gente tenha interesse, por mais que a gente tenha colegas maravilhosos na escola, né, a gente tem esse apoio até afetivo na escola, com a escola que as pessoas são muito acolhedoras, muito... Assim, eu acho que é muito essa sensação mesmo de acolhimento dos colegas, a gente não se sente julgado porque não consegue. Quando a gente partilha alguma coisa, as pessoas não questionam a nossa eficiência como profissional. Mas mesmo assim, é muito difícil, muito frustrante
prejudicados por conta dele, de ele não conseguir. Então eu optei por continuar a letra possível, não me arrependo, mas eu sei que isso foi um gatilho assim, para ele apresentar diversos problemas de comportamento que, com certeza, prejudicou de alguma forma a evolução que ele vinha tendo com o uso da letra bastante. E aí isso vem aquele turbilhão de coisas que se sente de certa forma um pouco culpado, frustrado, e fico pensando, o que eu poderia fazer? Será que eu poderia usar duas lousas? Aí eu pensei até em comprar uma lousa. Mas também não é justo. É um mobiliário que não é. E até a demanda energética. Já pensou que eu tenho que dar duas aulas, já uma aula aqui na frente, uma aula de lado, 28 crianças, uma sala 20, então são tantos fatores, tantas coisas. Mesmo assim, o uso da letra cursiva ou bastão, tem pessoas que eu conheço que já está na faculdade, terminou a faculdade e usa a letra bastão. Isso às vezes não é critério para você identificar desenvolvimento ou não, porque é um desenvolvimento psicomotor. Né? E tanto que você vai fazer a redação do Enem, lá você marca, você vai fazer com letra bastão ou letra cursiva. Inclusive o pessoal lá do CREAES, os surdos, alguns só escrevem com letra bastão. Sim, e já estão terminando o mestrado, né? Na minha sala, ninguém é obrigado a escrever com letra cursiva. Sim. Mas eu preciso que eles compreendam o uso social. Sim. Então, certeza. eu preciso escrever em letra cursiva. Eu prefiro, inclusive, escrever no quadro de letra bastão, porque a minha letra tem muita personalidade. Então, quando eu preciso escrever rápido, eu prefiro escrever com letra bastão para evitar de estar com o meu S, no cedilha, por exemplo. Ele vem o C, o A, o O, e emenda no cedilha, no acento, entendeu? Quando a gente chama esse processo, a nossa letra precisa estar igual à forma mesmo. Isso. Então, por isso, sim, o gasto energético para escrever uma letra cursiva é muito maior na rotina. E até para criança com deficiência intelectual, que ela fotografa bem aquela letra, se mudar muito a grafia da letra, ele acha que não é aquela letra, né? Então, assim, e para a letra bastão, para criança com deficiência intelectual, muitas delas, a maioria, porque tem a dificuldade psicomotora, que a bastão é melhor, porque os movimentos psicomotores são mais fáceis de escrever. A minha filha odiava escrever o H de Helena, quando ela começou, porque o H é assim, e o outro era só 2 pauzinhos e outro cortando, né? É importante, assim, a gente precisa incentivar o uso da letra, inclusive eu tenho uma letra de transição, que essa letra foi feita, que é como se fosse uma letra de imprensa, né? Ela tem diferenciação em módulos de maiúsculas e minúsculas. É importante. E depois eu passo mesmo para a letra possível. Eu acho muito importante uma professora, inclusive, que me ensinou em Calcaia a usar essa letra, né? Na ocasião, eu ensinava matemática e ela era professora organizadora e ela foi uma referência para mim para mostrar essa letra. Então, quando eu era P2 dela, que é PRB, né, ela me chamou e disse, Juliana, eu queria te pedir um favor, quando você fosse escrever no quadro, você usasse essa letra aqui de transição, porque isso me ajuda, né? Ela coloca uma referência só para as crianças. Então, ela foi me ensinando, eu fui realmente estudando sobre essa letra, os artigos, lendo livros e faz muito sentido. Mas eu preciso do uso social da letra. Então, eu escrevo em letra possível, eu preciso disso. Porque senão, quando chegar lá no terceiro ano, eles vão sofrer. E não vai ter mais aquela professora ali tão afetiva, tão mais cara da educação infantil para estar tratando desses shows, dessas coisas. É como eu digo para as mães, terceiro ano é selva. Não dá mais para a gente. E para eles primeiro, eles dizem, se eles pudessem classificar, eles diziam, o primeiro ano é selva. Porque para eles é uma mudança muito drástica da educação infantil para o primeiro ano. Não tem mais a hora do brinquedo, não tem mais o brincar livre. Inclusive as carteiras é fila indiana, lá na educação infantil é semicírculo, é 2 grupões, né, dois grupões que a professora faz. Se pudesse perguntar para ele qual era a série selva, ele dizia primeiro ano, 6º ano, 9º ano. Aliás, nem no primeiro ano. Primeiro ano do Fundamental 1, 6º ano do Fundamental 2 e o primeiro ano do ensino médio, que são mudanças drásticas na vida de todos os estudantes, né? Eles sentem muito isso. Inclusive, alunos com deficiência que saem da escola em que eu trabalho, as mães sempre retornam, querendo que a criança volte para a escola. Eu disse, não pode. Ela agora é alçar voos mais longos.
Sexto ano não pode retroceder para o quinto ano, tem que alçar voo mais longo. É porque é diferente, a acolhida é diferente, são muitos professores, são muitos livros, são mais disciplinas, né? Então eles sentem muito, todos os alunos, todos os alunos sentem, né? Adorei a reescrita, tu vai mandar para mim, né? Sim. Próxima, deixa eu só salvar aqui.